Meus amores, vim trazer para vocês essa receitinha de torta de ouro branco, simples, fácil e deliciosa. Aqui em casa todo mundo ama. Uma caixinha de leite condensado na panela. Aí você acrescenta 2 colheres de amido de milho e mexa tudo muito bem até dissolver. Não tô muito acostumada a gravar vídeos, por isso que tá meio ruim, mas eu vou melhorar. Aí você mexe até dissolver tudo. Quando tiver tudo dissolvido, você acrescenta 300 ml de leite e 2 gemas peneiradas, que é para não ficar com cheiro de ovo. Então, peneire antes. Aí depois coloca a essência de baunilha. Eu gosto para não ficar com gosto, com cheiro de ovo. E aí eu coloquei bastante, porque aqui em casa a gente adora, mas fica a critério de vocês, tá? Se não quiser colocar, não tem necessidade. Aí depois só mexer em fogo médio até começar a engrossar. Quando começar a engrossar e borbulhar, conta uns 3 minutinhos e pode desligar. Vai ficar nesse ponto aqui, ó. Esse é o ponto que fica o recheio. Ó, ele cai em blocos. Aí depois, só passar para um recipiente e fazer o creme de chocolate agora, que é basicamente a mesma coisa. A diferença é que ele vai cacau em pó e uma barra de chocolate. No meu caso, eu usei o cacau 100%, mas vocês podem usar a preferência de vocês, tá? O cacau 100% ele deixa menos doce. Aí vamos lá novamente, uma caixinha de leite condensado, 300 ml de leite, 2 colheres de amido de milho. E aí, aquele mesmo esquema, mexe até dissolver tudo, aí vai acrescentando o restante dos ingredientes. Menos a barra de chocolate, que essa daí fica por último, mais pro finalzinho do creme, quando tiver quase no ponto. A minha derreteu pouco e ela ficou com alguns pedaços de chocolate. A gente adorou. 2 gemas peneiradas novamente. Eu coloco bastante essência de baunilha, porque eu não gosto de coisa com cheiro de ovo. Então, eu coloco bastante essência de baunilha. Mas fica da preferência de vocês, tá? E o cacau pode ser chocolatado? Pode ser chocolatado, mas vai ficar mais doce. Eu uso cacau para não ficar tão doce, porque já é um creme doce, né? Então, eu uso cacau para não ficar tão doce. Aí, dissolve tudo e é o mesmo esquema, o mesmo ponto. Quando tiver num ponto um pouquinho mais firminho, você acrescenta a barra de chocolate picadinha. E aí, mexe, 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 até dar o ponto. Vocês vão ver aí a hora que der o ponto. Aqui já começa a querer dar o ponto, aí eu já coloquei a barra de chocolate e mexi mais um pouquinho até ficar na mesma consistência do outro. Aquela consistência de brigadeiro, sabe? Quando você passa a espátula no meio e abre aquele buraquinho e demora um pouco para voltar. Então, é essa consistência aí que tem que ficar. Eu usei a mesma panela, antes que alguém me julgue, porque é o mesmo creme, só acrescentei chocolate, não tinha por que sujar outra panela ou lavar para fazer novamente. Então, eu fiz assim. Você pode fazer tudo junto, as 2 receitas, e só acrescentar o cacau depois, também não tem problema. Eu preferi fazer assim, porque senão me embaralho toda. E aí, esse aqui é o ponto. Fica um creme maravilhoso. O meu ficou com uns pedacinhos de chocolate. E aqui em casa a gente amou. Aí, passei para um recipiente e comecei a picar os bombons. Eu usei ouro branco. Posso usar sonho de valsa? Pode. Eu não gosto de sonho de valsa, então eu fiz de ouro branco, que é uma coisa que eu gosto mais. E aí, piquei 10 unidades de bombom ouro branco e usei 4, 5 na decoração. Aí depois, ó, é só misturar o bombom no creme branco e incorporar tudo. Acrescenta, mexe até incorporar.
E aí depois a gente vai pra montagem da torta. Vocês vão ver que vai aparecer uma criança correndo ali, porque ela queria subir para ver o que eu tava fazendo. Então, eu deixei ela subir, porque ela adora participar das receitas. O canal também é dela, né? Então, ela subiu ali depois para olhar, fiscalizar o que a mamãe tava fazendo. Aí eu coloquei o creme branco com um ouro branco na travessa, depois coloquei um pouco do creme de chocolate. Eu dividi cada creme em duas partes, tá? Vocês vão ver que eu vou colocar 2 vezes o creme branco e 2 vezes o creme de chocolate. E aí depois é só decorar. A minha decoração, né, fica a desejar, porque eu não sou muito boa nisso. Mas vocês podem fazer como vocês quiserem. Vocês podem picar o bombom também em cima da torta. Eu usei aqueles confeitinhos cereal coberto de chocolate, sabe? Preto e branco. Mas a gente não gostou muito não, porque ele murcha. Então, assim, eu usei como decoração porque é o que tinha aqui em casa. E eu usei alguns bombons também, que a Alicia já tinha comido alguns. E fica aí com a parte de eu decorando a minha torta. Nessa hora aí ela tava chorando que ela queria subir pra ver o que eu tava fazendo. E ela subiu as mãozinhas dela ali pedindo bombom. Ela já tinha comido, gente, um. E aí depois eu dei mais um pra ela. Pra não ficar com briga, né? Porque ela não vai entender que tem bombom na torta. Ela queria o bombom mesmo. Aí eu acabei descendo ela e dando um bombom pra ela. E aí eu terminei de decorar a torta. O vídeo tá meio ruinzinho, porque eu ainda tô aprendendo. Mas eu prometo que eu vou melhorar a foto da minha torta. E aqui 4 fotinhos pra vocês. Um beijo.